Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte aqui de uma série do canal onde eu estou resolvendo a todos os exercícios do livro do Ricardo Feltri. Esse exercício ele pode ser encontrado no volume 1, capítulo de número 2. Bom, esse Feltri, volume 1, capítulo 2, resolução dos exercícios, é uma playlist aqui do canal, onde eu tenho a resolução de todos os exercícios do capítulo 2 e elas estão, essa playlist na ordem, tá? Cada um dos exercícios está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser assistir aí a resolução de outras questões, ok? Agora, se você estiver procurando por outros capítulos, a resolução de outros volumes, dá uma entrada no canal do Estuda Mais, vai lá na parte de playlists e procura que você vai encontrar as playlists dos outros capítulos também. Então vamos começar aí a resolução dessa questão. Olha só, resfriando-se progressivamente água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura, primeiro, letra A, permanecerá constante enquanto houver líquido presente, letra B, permanecerá constante sendo igual ao ponto de condensação da substância, letra C, diminuirá gradativamente, letra D, permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer, e letra E, aumentará gradativamente. Bom, antes de começar a resolução dessa questão, eu vou fazer aqui uma revisada básica com vocês de mudanças de estados físicos da matéria. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das mudanças de estado, tá? Embora eu não precisasse fazer, vai ficar um pouquinho mais enrolado, mas é bom para você lembrar de todas as mudanças de estados físicos e você entender o que está acontecendo aqui. Aí a gente faz uma analisada no gráfico e vai ficar bom, tá bom? Olha só, vamos começar aqui falando sobre os estados físicos da matéria que nós temos, né? Os estados básicos que são estudados na escola. Temos o estado sólido, temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso, né? O estado de gás. Então, gasoso. Ok. Existe uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança ela é chamada de fusão, tá? Então, quando um sólido ele ganha energia, ele passa para o estado líquido e isso daqui a gente chama de um processo de fusão. Quando o líquido ganha energia e ele passa para o estado gasoso, o processo que ocorre aqui é a vaporização. Vaporização. Professor, eu ouvi falar que era ebulição, não é? É que vaporização, existem 3 tipos de vaporização. Vou colocar até aqui embaixo para vocês, tá? Ó. Vaporização. Vaporização, nós temos 3 tipos. Uma é a evaporação. Evaporação. Outro tipo de vaporização é a ebulição. E o outro tipo de vaporização é a condensação, tá? Desculpa, que condensação? Calefação. Calefação, tá? A evaporação é quando você tem, vou dar um caso de cada uma. Quando você tem uma poça d'água, finge que isso aqui é uma poça d'água, tá? E a poça d'água tá ali, não tá numa temperatura de 100 graus, sei lá, tá 25 graus, 30 graus aí na sua cidade. Aí você vai notando que com o tempo a poça d'água, ela vai sumindo. Por quê? Porque as partículas de água, elas vão passando para o estado de vapor a uma temperatura menor do que a temperatura de ebulição, tá? Isso acontece por causa da pressão de vapor da água, tá? Existem aí os motivos e tal que a gente poderia falar numa aula mais específica sobre isso. Então, dá uma pesquisada, pressão de vapor de água, evaporação. Então, esse processo acontece espontaneamente, sem que você tenha que colocar energia para que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. E ela passa, tá? Beleza. E agora? E a ebulição? A ebulição é quando você tem, por exemplo, aquela panelinha que você coloca no fogão com um pouco de água, pouco não, muita água, e aí você aquece, você coloca fogo lá, ó, finge que isso aqui é fogo, tá? E aí você faz com que surjam bolhas aqui dentro da água e de repente começa a surgir um vaporzinho aqui.
Essa ebulição ela acontece no nível do mar, tá? Ou seja, numa pressão de 1 atm, ela acontece a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso aqui a gente chama de uma temperatura, um ponto de ebulição. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, observe, nos 3 casos, evaporação, ebulição e calefação, é sempre passagem do estado líquido para o gasoso. Vai acontecer essa passagem a 100 graus Celsius se estiver no nível do mar, beleza? E isso daí é forçado. Você coloca uma energia e força com que essa mudança ocorra do estado líquido para o estado gasoso, belezinha? Agora temos também a calefação. A calefação é uma passagem instantânea. Ela é bem mais rápida do que a ebulição e do que a evaporação. Por exemplo, você tem lá aquelas chapas, o chapeiro que faz lanche, né? Ele deixa cair um pouquinho de água naquela chapa. A chapa, ela está a uma temperatura muito mais alta, ó, temperatura muito mais alta do que 100 graus Celsius. E a 100 graus Celsius, a água já passa para o estado gasoso. Então, o que acontece quando cai um pouquinho de água naquela chapa? Na hora vem um vapor, né? Sai um vapor assim, por quê? Porque a água ela passa instantaneamente, aquelas partículas de água, as gotas de água que caíram na chapa, elas passam instantaneamente do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, ok? Então, são 3 tipos de vaporização. A vaporização tem esses 3 tipos. A mais devagar, mais lenta é a evaporação, a intermediária é a ebulição e a mais rápida é a calefação. A que a gente mais estuda na química, a gente mais fala é a ebulição. E por isso, muitas vezes, você vê, ao invés de estar o nome vaporização, já colocam aqui ebulição, tá? Só que eu vou deixar aqui vaporização porque eu já expliquei que existem 3 tipos dela. Você já deve ter compreendido, maravilha. Vamos continuar. E isso daqui, pessoal, que eu expliquei, ó. E também tem a do sólido lá direto para o estado gasoso, que a gente vai chamar de sublimação. Sublimação. Um exemplo clássico disso daqui são as bolinhas de naftalina, que as bolinhas de naftalina elas vão passando do estado sólido para o estado gasoso, aquelas bolinhas vão sumindo, né, até que elas desaparecem. Então isso daqui é uma mudança sem passar pelo estado líquido, tá bom? O nome disso é sublimação. Tem a volta também. A volta, a ida, primeiro vamos destacar uma coisa aqui na ida. Isso daqui acontece, ó, do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso, acontece quando a gente ganha energia, quando o sistema está ganhando energia, ok? Ou seja, quando a temperatura está aumentando. Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura. Eu vou colocar assim, ó, vou escrever aqui apenas um T menor, tá? Temperatura menor. E aqui no final vou tirar essas bolinhas de naftalina daqui. Vou escrever aqui temperatura maior. Então você entende o que com isso? Que a temperatura menor lá no sólido, temperatura maior. Deixa eu mudar a cor da caneta, nem vi. A temperatura maior está lá nos gases, tá? Temperatura maior. Eu poderia ter graus Celsius, né? T graus Celsius. Maior e menor, ok? Então, aqui, ó, o que ocorreu? Um aumento de temperatura da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda vai acontecer uma diminuição de temperatura. Então, olha só o que está acontecendo agora nesse caso aqui, ó. Eu vou ter do gás para o líquido, isso a gente chama de liquefação ou de condensação. Vou escrever aqui só condensação. Condensação, tá? Ou liquefação. Do líquido para o sólido, a gente chama isso aqui de solidificação. Solidificação. E se você passar direto do gasoso lá para o estado sólido, a gente vai chamar isso daqui de ressublimação. Ressublimação. Tem alguns autores, né, de livros que escreviam sublimação tanto para o sólido indo lá direto para o estado gasoso, quanto do gasoso indo para o estado sólido, tá? Mas o mais correto é utilizar ressublimação, tá? Que seria do gasoso para o sólido.
Beleza. Então, olha só, esses que eu coloquei por último, solidificação, condensação ou liquefação, que eu não escrevi outro nome aí, e a ressublimação, acontecem quando você tem uma temperatura que ela é diminuída. Vamos voltar agora para o exemplo. Ó, resfriando-se. O que significa resfriando-se? Diminuindo a temperatura. Então, resfriando-se progressivamente, água destilada. O que é água destilada? Agora a gente vai vir aqui para baixo e vamos discutir sobre isso, ó, rapidamente, tá? Água destilada é água pura, ou seja, é apenas H2O, não tem sais dissolvidos na água. Como que é um gráfico de mudança de estado físico quando você tem uma substância pura, tá? E essa substância pura não precisa ser exatamente a água, mas a gente vai fazer aqui um gráfico de substância pura, no caso vai ser para a água, tá? Substância pura. Essa substância pura, ela pode ser simples ou composta. Nesse caso, ela é uma substância pura composta, tá? Ah, professor, por que ela é composta? Ela é composta porque eu tenho dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Se eu tivesse um único elemento, por exemplo, H2, aí isso é uma substância pura. Se eu tivesse uma mistura, o que seria? Água mais outra coisa, sei lá, NaCl. Como que eu sei que não é uma mistura? Porque o exercício me disse água destilada, ou seja, água pura, não tem outra coisa ali, ok? Então vamos fazer aqui o gráfico rapidamente de como que é a mudança de estado físico de uma substância pura. Ele é mais ou menos, ele tem esse jeitão aqui, ó. Tá. Ixi, mas minha reta também é complicada, hein? Pessoal, vai ficar um pouquinho torto, mas isso aqui é por causa da caneta aqui mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó, um ponto que é chamado de ponto de fusão, e aqui eu vou ter, ó, o ponto de ebulição. Abaixo do ponto de fusão, a gente tem sólido, apenas sólido. No ponto de fusão, na temperatura do ponto de fusão, eu tenho sólido mais líquido. É um sistema bifásico. Você vai ter as duas coisas coexistindo na temperatura do ponto de fusão, tá? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente só vai ter o líquido. Agora, na temperatura do ponto de ebulição, você vai ter o líquido mais o gás. E acima da temperatura do ponto de ebulição, você vai ter apenas gás. Então, ó, isso daqui é aumentando a temperatura, tá bom? Então, com aumento de temperatura, vou colocar aqui, ó, temperatura em graus Celsius. Isso daqui vai acontecer com o tempo, tá? Temperatura com o tempo. Ok. Então, vamos voltar lá para a questão para a gente fazer a nossa análise, ó. Resfriando-se, certo? Se eu estou resfriando, naquele gráfico que a gente tem lá, ó, a gente vai analisar de baixo para cima ou a gente vai analisar de cima para baixo? Vamos analisar de cima para baixo. Professor, mas por quê? Ó, lá em cima tá gás, depois tem líquido, depois tem sólido. Se eu estou resfriando, eu estou passando, ó, da maior temperatura para a menor temperatura. Quem que está na maior temperatura que você analisa aqui, ó? Não é o gás? E a menor temperatura não é o sólido? Se eu estou resfriando, eu estou passando lá de cima para baixo, ok? Então, resfriando-se progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido, ó, o estado líquido aqui, para o estado sólido, ó, o estado sólido aqui. Então, a gente está falando dessa passagem aqui, ó. Aí ele vai perguntar o que acontece com a temperatura. Ela permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Vamos ver aqui, ó. Eu estou passando do estado líquido. Vai começar a passagem. A passagem do estado líquido para o estado sólido, ela acontece na temperatura do ponto de fusão. O nome que a gente dá não é ponto de fusão. Como eu estou passando do líquido para o sólido, poderia ser também ponto de fusão. É que assim, quando eu passo do sólido para o líquido, eu chamo de ponto de fusão, ok? Agora, quando eu passo do líquido para o sólido, como que eu chamo? Ponto de solidificação. Por quê? Olha só aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Fusão é do sólido para o líquido. Solidificação é do líquido para o sólido. Mas a solidificação e a fusão, elas acontecem na mesma temperatura. Eu poderia até dizer o seguinte, ó, vou apagar isso daqui, vou escrever assim, ó. Ponto de fusão
é igual ao ponto de solidificação. A mesma coisa aqui em cima, ó, o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, ele vai ser igual ao ponto de condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Só que é um caminho inverso. Como aqui eu estou analisando do líquido para o sólido, o que eu estou vendo não é o ponto de fusão, é ponto de solidificação. Tá? No ponto de solidificação, que também seria o de fusão, eu estou numa temperatura, onde o que eu tenho? Um sistema bifásico de sólido mais líquido. Enquanto eu tiver líquido, a temperatura ela permanece constante, ela não muda. Para a água, a temperatura do ponto de fusão e do ponto de solidificação, que é a mesma, há uma pressão de 1 atm é sempre de 0 graus Celsius. Tá? Aqui, ó, o ponto de ebulição ou ponto de condensação, ele vai ser de 100 graus Celsius para a água, não esqueça. E isso há uma pressão de 1 atm. Se eu mudar a pressão, aí muda tudo, tá? Mas a gente utiliza sempre pressão de 1 atm como padrão, tá? Não vai precisar decorar um monte de tabela, não. Então, fica constante, tá certo? Tá certo. A letra A, então, está correta. Olha só. Permanecerá constante enquanto houver líquido presente. Ah, professor, mas por quê? Quando acabar o líquido, o que acontece? Vamos voltar para o gráfico lá embaixo, olha só. Quando acabar o líquido, eu vou ter só o sólido agora, não é? Olha só o que acontece com o gráfico. O gráfico ele pode voltar a descer, ó. Ele pode voltar a descer. Você vai resfriando. Ó, eu estou resfriando um líquido. A temperatura está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Quando eu chego aqui, nesse ponto, começou a mudança do estado líquido para o estado sólido. Na mudança, a temperatura é constante, ó, é bem nesse ponto, bem na temperatura de solidificação. Ela é uma temperatura de 0 graus, ela não muda daqui até eu chegar aqui. Quando acabar o líquido e eu só tiver sólido, aí ela volta a descer. Você está resfriando, ela pode continuar descendo. Vocês entenderam? Eu acho que deu para compreender agora. Mas se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Não fica com a dúvida, não. Continuando aqui. Então, permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Sim, verdadeiro. É isso, tá? A gente já marcou ela. Ó, vamos ver porque as outras são erradas bem rapidão, porque eu já enrolei um monte aqui nesse vídeo. Permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância. Olha só, a condensação, aonde que ela acontece? Ó, do gasoso para o líquido. Tá certo? Não. Sendo igual ao ponto de solidificação. Ou é fusão ou é solidificação. Se eu estou falando de mudança do estado líquido para o estado sólido, a gente está falando de solidificação. Não estamos falando de condensação. Então está errada. Aqui está errado porque ele está falando de uma coisa que não é a mudança de estado físico líquido para o sólido. Diminuirá gradativamente. Não, ela vai ficar constante aqui no ponto de fusão ou ponto de solidificação é constante. É constante porque é uma substância pura. Se fosse uma mistura, beleza. Diminuiria gradativamente, sim. Mas é uma substância pura, então não tem nada de diminuir, não. Ela é constante. Permanecerá constante, ok. Mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Aí não, né? Porque depois que desaparece, só tem sólido, você nota que a reta, ela pode descer. Ela tem uma inclinação na reta. Então ela desce. Tá? Aumentará gradativamente, não tem nada a ver, não vai aumentar nada não, e nem é gradativamente, é constante, ok? Então a gente terminou aqui a resolução de uma questão de química do livro do Ricardo Feld.Essa foi bem enrolada assim, porque eu quis explicar a matéria para vocês durante o vídeo. Então a gente viu um monte de coisa, tá? Eu sei que tem um monte de gente que sempre reclama, 20 minutos para resolver uma questão, professor. Não estou resolvendo questão, eu não estou fazendo concurso, não estou fazendo nenhuma prova aqui. Eu estou explicando uma matéria, ok? E aí eu utilizo das questões para explicar matérias, e por isso eu demoro um pouquinho mais, porque estou explicando para quem não sabe. Bom, se você já sabe, maravilha. Se você não sabia e agora sabe, maravilha também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like nele e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado mesmo por sua audiência. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Um forte abraço e até mais.